Graça e paz. Amém? Todo mundo aí? Quem veio, veio, né? Vamos lá. Vamos dar continuidade, então, à nossa série de estudos, né? Nós temos feito essa série chamada de Primeiros Passos, que trata das questões introdutórias da teologia cristã. E estamos falando a respeito da Igreja do Senhor. Essa é a lição de número 10 dessa série, a Igreja. Nós já tivemos 2 exposições, essa é a terceira dentro desse tema. Algumas semanas atrás vimos, então, essa diferença entre o que é a igreja visível e o que é a igreja invisível. Nós definimos aí, nós vimos a igreja invisível como essa igreja global, que engloba todos os povos do passado, do presente e do futuro, as pessoas que creem no Senhor ou que virão a crer no Senhor e praticar a verdadeira fé. E enquanto que a igreja visível é essa comunidade local visível que expressa os valores dessa igreja invisível. Então, como nós vimos também de uma maneira mais simplificada, a igreja invisível ela é composta de todos os crentes salvos em Jesus, que têm sido e hão de ser reunidos em um só corpo sob o Cristo, que é o cabeça. Então, todo crente verdadeiro faz parte dessa igreja, e essa igreja se manifestará, será visível, plenamente visível, na consumação. Enquanto esse dia não chega, nós vivemos a expressão dessa igreja invisível nessas comunidades locais, ou nesses ajuntamentos de santos, ajuntamento de cristãos, que nós chamamos de igreja visível. Então, a igreja visível é a expressão no presente da igreja invisível, e é composta daqueles que em todo lugar professam a fé em Cristo, e como consequência também professam o que vem a seguir, as práticas, aquilo que está ligado à fé, que são as doutrinas, a vida, o dia a dia. Então, são esses que professam a fé em Cristo e as suas consequências, juntamente com os seus filhos. Ela é chamada também de a casa e a família de Deus nesse mundo. E quando nós olhamos para as cartas, é o que nós temos destacado aqui várias vezes, quando olhamos para as cartas, na verdade desde Atos em diante, a Bíblia está se envolvendo ou regulando esta igreja, a igreja visível. Embora existam alguns apontamentos da igreja invisível, da perfeição dela, de que ela é a noiva do Cordeiro, que ela é pura, sem mácula, sem mancha. Essa é a igreja invisível. Enquanto isso, o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago vão definindo como é que essa igreja deve se manifestar até aquele grande dia do encontro com o Senhor. Então a igreja ela é regida no Novo Testamento, e a igreja regida no Novo Testamento é essa igreja visível, a comunidade de fé, o ajuntamento dos cristãos, a vida particular de cada membro do corpo de Cristo. Essa é a igreja que nós chamamos de a igreja visível. Na semana passada, então, nós paramos aí em algumas figuras que são identificadas na Bíblia para a igreja é chamada por alguns títulos em todo o Novo Testamento, e nós vimos aí então que a igreja é chamada de a família de Deus, o povo de Deus, a família da fé, o corpo de Cristo, e na semana passada o último item que nós tratamos foi sobre ser chamado como casa de Deus. O texto que lemos foi de 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, em que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: escrevo estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus, ou a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então aqui o apóstolo Paulo chama a igreja de casa de Deus, mas não só de casa de Deus, como também de coluna e fundamento da verdade. É a igreja então que detém a palavra do Senhor, que é a verdade. É a igreja então que administra a verdade ao mundo, é ela que comunica a verdade ao mundo. Nós somos então os emissários do Senhor para levar as boas novas do Evangelho. Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a igreja é a porta-voz dessa verdade. A igreja é a que leva a verdade do Evangelho. Aqueles que foram salvos no Senhor são esses que levam a verdade. Por isso, Paulo, ao regular algumas coisas em relação à prática da comunidade da fé, que é sobre isso que se trata a primeira carta a Timóteo, como é que Timóteo deveria organizar a igreja a qual ele era presbítero, a igreja em Éfeso, mas também para as igrejas que estavam se espalhando ali naquele período. Então ele dá várias dicas de como é que deveriam ser, inclusive, escolhidos as lideranças,
os diáconos, como é que os irmãos deveriam se portar. Paulo fala a Timóteo, como nós vimos na semana passada, quem é que deveria estar na lista de ação social da igreja. E tudo isso Paulo diz, olha, eu estou dizendo essas coisas, eu estou adiantando essas coisas, embora eu tenha a vontade de vê-lo pessoalmente. Eu quero ainda ir conversar com você pessoalmente. Mas já estou adiantando essas coisas, e aí nós vemos no versículo 15, para que as pessoas saibam como comportar-se na casa de Deus. De que ele está falando? Que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, um dos nomes dados à igreja, um dos aspectos dados, figuras dadas para a igreja é de casa de Deus. Mas aí tem uma coisa que nós precisamos entender. Diferente do Antigo Testamento, em que o templo era um local santo, em que o templo representava a santidade de Deus, no Novo Testamento o templo não é santo, o lugar não é santo. Paulo deixa isso claro em Atos capítulo 17, em uma das suas defesas. Atos 17, 24, ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. No Antigo Testamento, Deus escolheu uma forma de manifestação que estava ligada a um prédio, a um local. No tempo de Moisés, um tabernáculo que se movia, mas após o povo estar em Jerusalém, um templo que representava o local onde se adorava ao Senhor. O templo em Jerusalém simbolizava a fé do povo, simbolizava aquilo que eles tinham de mais especial na sua relação com Deus. Por isso, cuidar do templo, àquela época, era cuidar da vontade de Deus. Zelar pelo templo e desejar estar no templo era o mesmo que zelar pela vontade de Deus e desejar estar na presença de Deus. O salmista, inclusive, fala sobre isso, que uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar no teu santo templo para todo sempre. Há um outro texto em que o salmista diz: o pardal encontrou a casa, a andorinha encontrou o seu ninho, e eu encontrei os altares do Senhor. Então, o salmista, em muitos momentos, ou os salmistas, em muitos momentos, falam dos seus desejos de habitarem no templo, literalmente no templo físico, porque o templo físico simbolizava a presença de Deus, era a expressão da presença de Deus. No Novo Testamento, essa regra já não funciona mais. No Novo Testamento, Deus não habita em prédios, Deus não escolheu viver em templos, Deus vive através da sua igreja, Deus se manifesta através do corpo de Cristo. Por isso nós somos chamados de a igreja, a casa de Deus. Pedro vai falar na sua primeira carta, no capítulo 2, que nós estamos sendo edificados como uma morada. Nós, como pedras vivas, somos edificados até nos tornarmos uma morada para Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como a pedra angular, e estamos sendo edificados. Então, esse corpo agora, esse local de habitação do Senhor agora, é a sua igreja, é o seu povo, mais do que templos construídos por mãos humanas. Então, entender a igreja como casa de Deus, esse lugar é casa de Deus, mas é casa de Deus porque a casa de Deus está reunida. Se a casa de Deus não está aqui, se nós como igreja do Senhor não estamos aqui, isso aqui é um prédio, que pode ser fechado, que pode se transformar numa boate, num bar, num supermercado, porque esse local não é santo. A reunião dos filhos de Deus é uma reunião santa. Amém, queridos? Isso fica claro, né? A gente não pode confundir as coisas. Às vezes a gente tem um apego tão grande pela estrutura, embora a estrutura seja necessária para nosso aconchego, para que a gente possa saber onde a gente vai se reunir, para que a gente possa ter algumas comodidades. Isso aqui é tudo muito bom, mas isso aqui não é a igreja, essas paredes não são a igreja. A tecnologia que usamos não é a igreja somos nós. E se um dia essas coisas vierem a faltar, se estivermos unidos em nome do Senhor, somos igreja do mesmo jeito, com coisas ou sem coisas. Então, além de entendermos que o templo não é santo, precisamos entender então que a reunião dos santos é santa. O ajuntamento dos cristãos é santo. É o que diz aí em Mateus 18, verso 20, um texto que todos nós conhecemos muito bem, em que Jesus diz aos seus discípulos: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele não fala quando se reunirem 2 ou 3 na igreja, ele diz onde quer que estejam, 2 ou 3. Em concordância no nome do Senhor. Ele está dizendo, essa não é uma reunião vã. Eu me faço presente nessa reunião. Afinal, Jesus prometeu que estaria com os seus todos os dias até a consumação dos séculos.
Por isso, quando nos reunimos em nome do Senhor, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor se manifesta através do seu povo, através do seu Espírito, que é depositado na igreja, todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, a reunião da igreja é essa reunião santa. É essa assembleia dos santos. Assembleia dos reunidos em nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Eu não vou me deter muito aqui nesse texto, que há 2 semanas atrás nós tivemos uma exposição mais detalhada dentro desse texto, mas eu quero só apontar algumas coisas. Efésios capítulo 4, como eu falei na introdução, na recapitulação dessa série sobre a igreja, o Novo Testamento ele vai regular essa igreja. Inclusive Paulo está regulando a igreja aqui em Efésios. Paulo está trazendo vários entendimentos sobre a graça, mas também ao mesmo tempo entendimentos sobre a prática de vida desta comunidade. A carta de Paulo aos Efésios é considerada a carta mais eclesiológica que nós temos na Bíblia, ou seja, a carta que melhor regula as relações dentro da igreja. Lembra que essa série que nós estamos fazendo, ou esse estudo sobre a igreja, nós entendemos que ele também é chamado de eclesiologia, o estudo sobre a igreja. E a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que tem um teor muito forte em relação à igreja. Como é que a igreja deve se portar, qual é o papel da igreja, qual é a natureza da igreja, qual a função da igreja, como é que aqueles que fazem parte da igreja devem viver. E Paulo aqui no capítulo 4, ele vai nos chamar a vivermos de maneira digna da vocação que recebemos. Capítulo 4, verso 1, Paulo diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Paulo, após ter apresentado as bases do Evangelho, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, ele se coloca como o apóstolo aos gentios no capítulo 3. Ele diz: essas coisas chegaram até vocês pela graça do Senhor, porque Deus me fez como apóstolo para vocês. No capítulo 2, que é um capítulo bem importante, Paulo vai falando sobre a nova humanidade em Cristo. Do versículo 11 em diante, Paulo vai falando de um povo que Deus havia chamado para si, que são os israelitas, que Deus havia feito para si um povo, e esse povo era o povo de Israel. E nós éramos estrangeiros a essa aliança. Nós que não fazíamos parte do povo de Israel, nós que não nascemos como israelitas, não fazíamos parte desse povo, nós éramos estrangeiros a essa aliança. Mas em Cristo Jesus, nós nos transformamos em participantes dessa aliança. Já não somos mais estrangeiros, mas somos coparticipantes dessa herança dos santos. Fazemos parte desse povo de Deus. Deus já não tem mais para si um povo local no sentido de geografia. Deus tem para si um povo que é feito de toda tribo, toda língua e de toda nação. Em Cristo Jesus é cumprida a promessa que foi feita a Abraão. Abraão, através da sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa se cumpre em Jesus. É Jesus que faz com que em todas as famílias da terra existam pessoas benditas, pessoas que foram trazidas para o meio do povo de Deus. E Paulo fala sobre isso no capítulo 2. Então no capítulo 3 ele fala: vocês ficaram sabendo disso através de mim. Deus me levantou como um apóstolo para vocês, para levar essas boas novas a vocês. E depois de apresentar todos esses motivos, essas partes de natureza da igreja, no capítulo 4 Paulo fala: então a partir de agora vivam de modo digno. E ele vai tratar então a respeito de como é que a igreja se organiza. Olha o verso 11. No verso 11, o texto que nós exploramos exaustivamente há 2 semanas atrás, ele diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui vemos então um pouquinho sobre a dinâmica da igreja. No versículo 11 nós vemos que Deus distribui dons à igreja. Deus distribui ministérios à igreja.
Deus chama pessoas específicas para atividades específicas com o propósito de edificar a sua igreja, de fazer com que essa igreja cresça no entendimento da verdade, principalmente. Ele fala, o propósito é que não sejamos enganados, que não sejamos levados de um lado para o outro, mas que possamos crescer, na verdade, em amor. O propósito último da igreja é que ela seja edificada pelo Senhor. E ela é edificada pelo Senhor à medida em que os dons distribuídos por Deus ao seu povo são exercitados. À medida em que cada parte realiza a sua função, o corpo de Cristo é edificado. Então Deus, pela sua bondade, pela sua providência, Deus deu à igreja dons e talentos. É isso que nós vemos no versículo 11. E vimos que no versículo 12, o exercício dos dons nos preparam para o trabalho. E é isso que edifica a igreja. Olha o verso 12 de novo. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Essa é a função dos dons que Deus depositou na igreja. Edificar a sua igreja, preparar a sua igreja para a obra do ministério. Os dons não são somente para nosso enchimento pessoal. Os dons que Deus distribui para a igreja não é só para que o nosso coração fique alegre, não é só para que a gente seja cheio de entendimento. Os dons que Deus distribui na igreja é para que nós sejamos treinados, é para que nós coloquemos em ação a obra redentora de Cristo na nossa vida e o ministério da reconciliação. Nós somos chamados a habitarmos em um povo, a caminharmos como povo, para que de alguma forma nós nos encorajemos uns aos outros para crescermos na fé e para ministrarmos o evangelho a outras pessoas. Esse é o propósito que nós vemos aí no versículo 12. Então, o nosso trabalho contribui com o amadurecimento nosso e dos outros. É o que vemos no versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. À medida que essa igreja vai exercitando os dons que Deus depositou nela, ela vai amadurecendo, ela vai crescendo. À medida em que cada pessoa realiza a sua função, se entende como responsável, o apóstolo Pedro vai nos chamar, no capítulo 2 da sua primeira carta, de nação de sacerdotes, ou uma geração de sacerdotes, sacerdotes reais. E o sacerdote, ele não sacerdotiza para si, por assim dizer. Ele é sacerdote para outros. Ele abençoa a outros. E esse é o nosso chamado. O nosso chamado não é só para cuidarmos da nossa vida, cuidarmos da nossa espiritualidade. Mas se você ler o Novo Testamento, você vai perceber que Deus nos chama em todo tempo para cuidarmos um da vida do outro. Esse é o único momento em que cuidar da vida do outro não é fofoca, cuidar da vida do outro não é problema, na verdade é um chamado de Deus. Nós somos chamados para cuidarmos uns dos outros, não só para sermos cuidados. É tão bom quando a gente fala assim, quando a gente pensa, às vezes eu falo na igreja que o nosso desejo é que cada pessoa seja cuidada, que cada um tenha um amigo espiritual tão próximo que ele possa confessar os seus pecados, que ele possa receber oração. E às vezes a gente ouve e fala assim, poxa, seria tão bom se eu tivesse alguém que me ajudasse mesmo, né? Seria tão bom se eu caminhasse com alguém e esse alguém fosse esse meu amparo. Mas nem sempre a gente pensa, poxa, seria tão bom se eu fosse esse amparo para alguém. Todos nós queremos que alguém nos ajude, mas nem sempre queremos ajudar alguém. E às vezes compartilhamos das nossas insatisfações e colocamos os problemas nas pessoas ao nosso redor e não nos sentimos parte da responsabilidade de abençoar a igreja do Senhor. Às vezes vemos coisas erradas acontecendo no meio do povo de Deus e podemos pensar, poxa, e a igreja não faz nada. Só que quando nós nos lembramos que nós somos a igreja, nós podemos dizer, e eu não faço nada a respeito disso. O que é que eu tenho feito para melhorar a relação com os meus irmãos? O que é que eu tenho feito para ajudar aqueles que estão em dificuldade espiritual? Se eu me entendo como igreja, eu me entendo como responsável, que eu fui chamado para ser cuidado, mas para cuidar também. Fui chamado para ser abençoado, mas para abençoar também. Fui chamado para receber da graça do Senhor, mas para distribuir essa graça. Sou alvo dos dons que Deus repartiu no meio da sua igreja, tanto para receber quanto para compartilhar. E quando eu entendo isso, a igreja de Cristo amadurece. Mas enquanto eu não entendo isso, eu fico na dependência de que façam por mim. Enquanto eu não entendo que eu sou responsável, não só pela minha espiritualidade, mas coparticipante da responsabilidade de vida dos meus irmãos, da espiritualidade dos meus irmãos, enquanto eu não entendo isso,
a minha vida é uma vida de simplesmente ser um assistidor, um espectador daquilo que Deus está fazendo. E esperar que Deus faça algo em mim, sem que eu me coloque à disposição do Senhor como servo. Amém, queridos? Todos nós somos chamados para servir, não só para sermos servidos. E à medida que todos servimos, todos somos servidos. Mas à medida que todos queremos ser servidos, ninguém serve. Só há uma forma de todos serem servidos, se todos servirem e todos fizerem a sua parte. Isso então traz o amadurecimento. E é quando nós amadurecemos, nós não somos enganados. Gente imatura é enganada. Gente madura não é enganada, ou é enganada com menos frequência. E o versículo 14 diz que o propósito desse crescimento e amadurecimento da igreja, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Existem duas coisas aqui no texto que nos mostram de onde vem o engano. O engano vem de ventos de doutrina que sopram de um lado para o outro. E o finalzinho aqui, também é importante nós entendermos, que existem homens que com esperteza induzem ao erro. Tem muitas pessoas que ensinam doutrinas erradas porque estão equivocados. Não é gente que faz por mal, é gente que não amadureceu, é gente que não conhece em profundidade a palavra do Senhor. E isso acontece conosco. Muitas vezes podemos falar coisas que não são verdade porque nós não crescemos naquela área da nossa vida e não buscamos a palavra de Deus para aquela área. Por vezes podemos nos apegar a certos entendimentos da palavra de Deus que depois serão questionados lá na frente por nós mesmos e vamos dizer, bom, aquilo que eu cria, eu acho que eu estava crendo errado. Eu olho para a minha vida hoje e percebo que muitas das coisas que eu me apoiei durante boa parte da minha vida, hoje eu já não creio nelas. Porque conforme você vai entendendo a palavra de Deus, você vai deixando de lado certos tipos de coisas que são muito mais convenções humanas do que a realidade da palavra de Deus. Certas coisas nós nunca questionamos. E como uma geração, na verdade como seres humanos, principalmente seres humanos brasileiros, que têm a tendência de terceirizar as coisas da sua vida, às vezes a gente ouve uma palavra que é dita por uma pessoa que se diz em nome do Senhor e a gente simplesmente não questiona, recebe, mastiga e engole. Existem algumas áreas da minha vida, na verdade da minha teologia, que alguns irmãos vêm perguntar, pastor, o que você crê em relação a isso? Eu falo, eu não sei, porque a minha vida inteira eu aprendi assim, e eu ainda não parei para repensar essa área da minha vida. Por exemplo, uma das áreas que está em mudança na minha vida, em que eu ainda estou muito confuso, é em relação às coisas do fim. Porque eu aprendi de uma forma, a respeito da vinda de Jesus, a respeito de arrebatamento, do milênio, e nunca pensei de outra forma. Nunca me foi apresentado outros entendimentos, e me foi apresentado como uma verdade absoluta. Então, em toda a minha vida, eu pensei daquela forma. Hoje, à medida em que eu me aproximo mais da palavra de Deus e leio textos a respeito da volta de Cristo, algumas coisas entram em parafuso na minha cabeça. Eu falo, mas como é que é isso? Mas porque são coisas que eu nunca parei para pensar antes. Em que eu estou revisitando algumas áreas do meu entendimento teológico que durante boa parte da minha vida eu entendi como sendo absolutas. E às vezes a gente faz isso porque a gente ouve uma pessoa falando em nome do Senhor e diz, não, essa pessoa sabe o que está falando. E nós por nós mesmos não vamos investigar, não vamos ler de novo o texto. E uma das coisas que é muito comum na nossa geração é uma exposição bíblica que nós chamamos de exposição bíblica temática. O que é a exposição bíblica temática? É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui nos nossos estudos. A gente pega um tema e pega um monte de versículos para falar a respeito daquele tema. Não tem um problema em si mesmo de falar da Bíblia dessa forma. Mas há um problema que se o indivíduo que estiver falando não tiver muita consciência do que está falando, ele pode pegar um texto, fora de contexto, para simplesmente dar base àquilo que ele pensa. Como igreja, já há algum tempo, nós temos adotado nas nossas exposições aquilo que é chamado de pregação expositiva, em que a gente pega um texto, entende o contexto e vai caminhando versículo por versículo. Porque ali dentro daquele contexto a gente consegue entender de forma ainda mais ampla o que o escritor quis dizer. E pensamos depois como é que aquilo se aplica às nossas vidas. Então assim a gente anda mais seguro. O problema é que esse tipo de abordagem começou a acontecer de forma mais expansiva nesses últimos anos. Ou tem se alastrado mais no meio da igreja nos últimos anos. Durante boa parte da igreja, da história da igreja contemporânea,
O tipo de pregação que é feita é a pregação temática, em que vamos falar hoje sobre perdão. Aí vai para o Antigo Testamento, vai para o Novo Testamento, passa pelas cartas, vai para o Apocalipse, volta para Gênesis, e às vezes não entende o contexto que aquilo está escrito, e às vezes podemos falar coisas que não estão dentro do texto. Isso vai fazendo com que a gente vai criando aquilo que de vez em quando eu falo aqui na igreja, que é a teologia de um versículo só. A gente pega um versículo fora do contexto e olha para ele e fala, pronto, está definido a minha teologia a partir desse versículo. E às vezes nem olhou o que estava falando antes, nem o que estava falando depois. Então há um grande perigo nos nossos entendimentos. E por isso eu digo, existem pessoas que estão equivocadas a respeito da sua fé e que são ensinadas de forma equivocada, não porque os seus líderes espirituais são mercenários, salafrários, gente má. Tem muita gente nas nossas igrejas aí, por aí afora, aprendendo uma péssima teologia, mas não porque os seus líderes espirituais são pessoas maldosas de mau caráter, mas simplesmente porque também estão enganados. E o cristão, quanto mais se aproxima da palavra do Senhor, mais tem a capacidade de julgar, mais tem a capacidade de entender se aquilo que está sendo dito é, de fato, palavra de Deus ou não. Mas, por outro lado, existem também pessoas que com esperteza, como diz o texto aí no versículo 14, por esperteza induzem ao erro. Gente que sabe o que está fazendo. Gente que engana e engana sabendo que está enganando. Às vezes, pelo desejo de ter lucro, ou pelo desejo de ter poder, existem pessoas que usam da religião e da palavra de Deus como ferramenta política, como ferramenta de dominação de massa. Existem pessoas que fazem isso, sim. E como é que nós nos vemos imunes, ou como é que nós podemos lutar contra essas coisas? Tanto do erro, que é errado porque a pessoa que está ensinando não entendeu, tanto pelo erro que é ensinado por aqueles que induzem ao erro com vontade. Como é que a gente se protege disso? Crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente. E como é que a gente amadurece espiritualmente? À medida que cada um realiza a sua função e que eu passo a depender dos meus irmãos, que eu passo a emprestar a minha vida para os meus irmãos, deixar à disposição os dons que o Senhor me deu e aproveitar dos dons que Deus distribuiu no meio da sua igreja. Aí eu vou sendo edificado, vou crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e não sou mais enganado. Amém, queridos? E por último aí nós vemos versos 15 e 16, dizendo que o corpo de Cristo então é edificado à medida que cada pessoa faz a sua parte. Verso 15 e 16 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós somos edificados à medida em que cada parte realiza a sua função. Então, olhar para esse texto, como eu falei, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que fala muito sobre igreja, deve nos fazer pensar na igreja de uma forma diferente. De não entendermos a igreja como uma instituição, onde existem algumas pessoas que são responsáveis por todas as outras. Se eu entendo que a igreja é a luz da palavra de Deus, eu entendo que eu, Jean, sou responsável por vocês. Mas vocês são responsáveis por mim. Que você é responsável pela pessoa que está atrás de você, do seu lado. Em que quando eu olho para alguma situação e digo assim, tem algo acontecendo e isso está errado, e a igreja precisa fazer alguma coisa, automaticamente estou dizendo, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu olho uma necessidade e eu me entendo como igreja, eu digo, essa necessidade tem que ser suprida pela igreja, e eu sou a igreja, eu vou suprir essa necessidade. E eu entendo que quando eu critico a igreja, eu estou me criticando. Quando eu digo a igreja está doente, eu estou dizendo, eu estou doente. Quando eu digo a igreja do Senhor não adora de forma correta, eu estou dizendo, eu não adoro de forma correta. Quando eu digo a igreja do Senhor não se importa com as pessoas, estou dizendo, eu não me importo com as pessoas. Porque eu sou igreja. Eu sou responsável. Você é responsável pela sua vida e pela vida dos seus irmãos. E enquanto nós não entendermos a igreja como igreja do Senhor, nós vamos voltar para o sistema antigo, medieval, em que tem uma cúpula que é detentora de todo o poder e de toda a autoridade espiritual, que tem inclusive poder para absolver os seus pecados, para te abençoar de alguma forma, para curar suas enfermidades, e nós somos simplesmente os espectadores de que isso aconteça. Esse é um entendimento medieval. Esse é um entendimento apostólico romano, em que existe um povo separado, e que existe um grupo que são os leigos. A igreja de Cristo não é isso.
Deus chama pessoas para desempenhar funções, para que o corpo de Cristo seja administrado, porque Deus não é Deus de bagunça, Deus é Deus de ordem. Mas todos nós somos sacerdotes. Uma das bandeiras levantadas durante a Reforma Protestante foi o sacerdócio universal de todos os crentes, em que eu entendo que eu vou a Deus por intermédio de Cristo, e que eu sou aquele que apresenta as minhas orações diante de Deus por intermédio de Cristo, e eu sou também aquele que abençoa os meus irmãos, que leva os meus irmãos em oração, que ora pelos meus irmãos, que ajuda os meus irmãos, e que isso é responsabilidade de toda a igreja, não de uma cúpula, não dos preparados, não dos profissionais. Todos nós somos igreja do Senhor, e todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Amém, querido? Deu para entender tudo isso? Deu para entender a seriedade disso? Desce até rasgando a água depois dessa. A gente vai vendo como a igreja é importante na nossa caminhada espiritual, mas o quanto nós somos importantes na caminhada na igreja do Senhor. Então, embora todos nós sejamos chamados aí para essa dinâmica de relação na igreja, ainda assim, Deus, como forma de organizar a sua igreja, organizar o seu povo, colocou também lideranças locais. A igreja visível também é composta por lideranças locais. Essas lideranças não são maiores no sentido de terem um valor maior diante de Deus, a oração delas é melhor atendida. Às vezes tem um entendimento assim, né? Às vezes as pessoas pensam dessa forma: eu vou pedir oração para o pastor porque a oração do pastor é mais forte. E atribui uma responsabilidade que não é responsabilidade da Bíblia. Que nós não compreendemos que os nossos irmãos também são a bênção de Deus nas nossas vidas. Mas Deus, então, coloca lideranças para organizar a sua igreja. Então, nós somos chamados também a obedecermos lideranças locais, para que andemos de forma organizada. Há um texto aí de Hebreus capítulo 13, verso 17, que é um texto preferido dos pastores, Hebreus 13, 17, que diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Aqui o escritor aos Hebreus diz: existem lideranças e vocês deveriam se submeter a essas lideranças. E fazer isso de forma abençoada. Porque se vocês machucarem as lideranças de vocês, isso não vai ser proveitoso para vocês. Por isso, tratem as lideranças de forma correta. De novo, há uma responsabilidade espiritual sobre cada cristão a respeito da sua vida. Mas Deus separa pessoas em posição de liderança, e aqui nós vemos no texto que essas pessoas cuidam de um grupo de cristãos e vão prestar contas dessa administração. Mas isso não tira de nós a nossa parcela de responsabilidade sobre a nossa vida. Há um texto interessante, Ezequiel capítulo 33. Abre aí a sua Bíblia, Ezequiel 33. Esse texto aqui é paulada, gente. Porque ele fala de forma abrangente. Ele fala de forma abrangente para toda a comunidade, mas fala também para as lideranças. Olha aí o verso, eu vou ler uma porção grande do texto. Diz assim: essa palavra do Senhor veio a mim, palavra de Ezequiel. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Aqui nós vemos uma ilustração, né? Em que Deus fala
ao seu profeta: olha, se vier a espada, e tem uma pessoa ali que é sentinela, ela toca a trombeta avisando que vem vindo o inimigo. E por acaso, as pessoas que estão ali não correm, não fazem nada. Elas ouviram a trombeta, mas não fizeram nada pelas suas vidas. A espada vem e aquelas pessoas que morrerem, morreram pela sua própria iniquidade. Mas se vier um inimigo e aquele que está de guarda não tocar a trombeta, a espada vem, a pessoa morre, morre pela sua iniquidade, mas o sangue é cobrado daquele que não avisou. Está entendendo isso? O verso 7 ele diz: filho do homem, eu fiz de você um sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Que palavra, hein? Somos chamados a pregar o evangelho. Se a pessoa ouvir o evangelho e recusá-lo, é ela e Deus. Mas se a pessoa morrer nos seus pecados, e eu não compartilhei o evangelho, sangue será requerido das minhas mãos. E essa é uma responsabilidade sobre todos os cristãos. Todos nós somos esses atalaias, somos os responsáveis pela proclamação da palavra do Senhor. Assim também acontece com as lideranças espirituais. Deus chama algumas pessoas para liderar o seu povo. E essas pessoas são orientadas pelo Senhor e têm a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor. Aqueles que ouvem essa palavra, se atentam para ela, se arrependem dos seus maus caminhos e vivem em novidade de vida, ganham a vida. Se morrem tendo ouvido, a responsabilidade é de cada um. Mas da mesma forma, aquele que é chamado para o ministério e não adverte, esse será cobrado pelo Senhor. Então veja que há uma forma extensiva de aplicar esse texto, mas também há uma forma particular de aplicar esse texto. E Deus chama algumas pessoas, como vimos aí em Hebreus capítulo 13, Deus coloca algumas autoridades sobre o seu povo. Inclusive, essa liderança é chamada para viver de forma exclusiva. Alguns desses homens e mulheres são chamados para viver de forma exclusiva para o ministério, tendo um zelo especial, inclusive sendo supridos para que isso aconteça. 1 Timóteo capítulo 5, versos 17 a 19, de novo, Paulo falando com Timóteo como é que as coisas devem funcionar na igreja do Senhor. Ele diz: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Aqui está falando sobre dinheiro, sobre salário. São dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusações contra um presbítero, se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas. Então há aqui uma indicação de que existem pessoas que são retiradas para o ministério e que inclusive viverão pelo ministério. Serão supridos pelo ministério, serão supridos pela igreja do Senhor. Aí o texto é: não amarre a boca do boi enquanto ele debulha. É uma outra versão que fala. Então a ideia era, enquanto havia ali um boizinho andando, havia uma roda de pedra em que ela tinha um centro colocado numa estaca e o boi ficava andando em volta daquela estaca, enquanto isso a roda ia rodando em cima do cereal. E isso era uma regra em Jerusalém. Isso era uma regra em Israel. Deus havia dado a lei: não amarre a boca do boi enquanto ele está debulhando o trigo. Ou seja, enquanto ele está trabalhando, que ele coma um pouquinho daquilo que ele está trabalhando. Esse texto, essa lei do Senhor, é aplicada aqui em 1 Timóteo sobre a vida daqueles que se dedicam ao ministério. Por isso ele diz: não amarre a boca do boi enquanto ele está debulhando o cereal. E o trabalhador merece o seu salário. Então existem pessoas que são chamados para viverem do ministério, inclusive para serem supridos do ministério. Essa é a liderança local. E por último aí, nós vemos que a esses presbíteros, a esses líderes, é confiado um corpo local de indivíduos. É confiado a eles a responsabilidade de um grupo específico de cristãos. Embora a gente possa olhar para outros pastores de outras comunidades e por educação chamá-los de pastores, eles são pastores dessas comunidades. Nós temos a nossa liderança. E embora a gente possa chamar outra pessoa de
olha, você é pastor, Deus abençoe e tudo mais. Ele é pastor de uma comunidade. Deus deu a ele o privilégio e a responsabilidade de cuidar de um grupo. Mas aí a responsabilidade do alimento para nós é da nossa liderança. E às vezes, irmãos, isso aí agora é um desabafo como pastor. Às vezes o pastor tem uma preocupação de fazer uma dieta balanceada para o seu povo, de fazer uma dieta balanceada para a sua igreja. Sabe onde quer chegar, faz uma sequência de ideias. Aí os irmãos participam das reuniões, mas enquanto isso também estão comendo porcaria lá fora. Aí fala assim, não, esse aqui é um grande homem de Deus, eu vou ouvir. Às vezes pega alguma coisa e ouve, que vai bem na contramão daquilo que a gente está ensinando ali, de forma bem metódica, bem legalzinho. E muitos problemas acontecem na igreja do Senhor, não pelo ensino da própria igreja, mas porque hoje nós vivemos num mundo que é tão conectado, em que a gente vai dando valor às comidinhas que ficam lá fora. Uma vez eu vi um pastor dizendo, e eu achei interessante a expressão que ele usa, ele fala assim, o que alimenta o nosso dia a dia é o arroz e o feijão. Não as comidas muito elaboradas de chefes convidados. O que edifica a nossa vida é o arroz com feijão. Então, aquilo que nós recebemos na nossa comunidade da fé é o que deve formar a nossa base. Embora não haja problema em nós ouvirmos outras pessoas, ouvirmos outros pregadores. É bom, é salutar ouvirmos outras ideias. Mas às vezes a gente dá tanto valor às pessoas do lado de fora e não dá o mesmo valor às pessoas do lado de dentro. Às vezes nós temos no meio do nosso povo irmãos que são tão abençoados pelo Senhor, na pregação da palavra, no ensino, no discipulado, mas às vezes a gente quer alguém lá de fora que a gente ouviu, que é bacana, que é bom, que é cheio da unção, e dá mais valor a essas pessoas do que o local onde a gente é alimentado, onde a gente foi plantado pelo Senhor. Bem, queridos? Então, 1 de Pedro, capítulo 5, versos 1 a 5, Pedro diz, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o façam na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. O que é que Pedro instrui então a esses presbíteros, a esses pastores? Ele diz, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Vê aí, mais uma vez, a responsabilidade da liderança local. E aqui a gente vê algumas indicações de que essa liderança local, então, é responsável por um grupo local de cristãos. Nós vemos aí, por exemplo, no versículo 1, dizendo que Pedro adverte como alguém que participará da glória a ser revelada. No verso 2 ele diz, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Há uma parte do rebanho de Deus que está aos cuidados daquela liderança. Da mesma forma, verso 3, ele diz, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Então nós vemos aí a ideia de que existe um rebanho local, que ele é administrado por uma liderança local. Na semana que vem nós vamos ver quem são essas lideranças que a Bíblia chama, porque hoje também é uma confusão, né? Tem tanto título para ir, tem tanto tipo de ministério rolando por aí, mas quais são os ministérios que a Bíblia fala como lideranças espirituais da igreja? Nós vamos ver isso na semana que vem. Amém? Espero que o Senhor esteja tratando o nosso coração e nos fazendo enxergar a igreja como precisamos enxergá-la. Que o Senhor nos abençoe e nos dê compreensão a cada dia mais da sua palavra e da nossa responsabilidade. Em nome de Jesus. Amém?